Vamos para as notícias curtas. A camisa usada pelo Tumita em foto vazada é sim a nova camisa oficial do Vasco, versão 2023. Deve ser lançada para venda ainda esse mês e o vazamento gerou desconforto e confusão interno no Vasco SAF. Ou na Vasco SAF. Tá você, mulher é você, rapaz. Você que é pior. Você que tá levando e trazendo. Vai da minha cara, A CBF anunciou mudanças na arbitragem, na condução do VAR no Campeonato Brasileiro. Vamos a alguma dessas mudanças, né? Mais tempo de acréscimo, nova linha de impedimento sobreposta, aquela quando tá o nariz, um joelho na frente, não vai ser mais impedimento. A imagem do áudio do VAR com tempo real no telão, né? E o sistema de som indicando o que está acontecendo na sala do VAR. Maior rigor na contra-reclamação com cartão e expulsão. Apenas 6 jogadores aquecendo ali na beira do gramado, né? O famoso faz de conta que eu não manipulo o resultado. Minha opinião é isso, sempre foi a manipulação política dessas indicações, elas são muito latentes, né? Não é? Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de zoar a mulambada, gosto de zoar o urubu, né? E ontem eles perderam para um time que nunca jogou Libertadores, que tem o Cássio no escudo, um ex-jogador do Vasco, Luiz Cangá, na zaga, tomando gol do pai do Sassá. Não tem como não zoar. Mano do céu, como é que eu imaginei? Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco da Gama. Mas antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Bom, a gente vê aí o Vasco às vésperas de mais um campeonato brasileiro, né? E eu quero aqui trazer um balanço, um apanhado para a gente debater sobre esse início de temporada e essa preparação do Vasco como SAF, a primeira vez em um campeonato brasileiro. O Vasco joga contra o Atlético Mineiro no sábado. No sábado, sem ser esse, o próximo. Esse agora, o Vasco joga o amistoso lá, o jogo treino contra o Resende, que não vai ser transmitido, né? Mas a expectativa é para a estreia do Vasco jogando em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro já no próximo sábado. Não vai ter jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Isso porque a gente pega o Atlético, depois pega o Palmeiras, pega o Bahia, o Fluminense, e aí vai. Os times mais fracos na Série A são ali o Cuiabá, que é o único que não vai disputar outra competição, assim como o Vasco. São os dois únicos que só vão disputar exclusivamente esse ano no Campeonato Brasileiro. Os demais clubes estarão envolvidos em outras competições, seja ela Sul-Americana, Libertadores, finais agora dos estaduais, né? O Vasco e o Cuiabá são os dois únicos que conseguiram a proeza de disputar agora só o Campeonato Brasileiro por serem eliminados precocemente de uma Copa do Brasil. E a gente tem que fazer uma avaliação desse Vasco como SAF para ver o que mudou, né? De fato, né? O Vasco conseguiu um novo CNPJ como SAF e conseguiu ali uma negociação, que é o regime centralizado de execuções, para que as dívidas do Vasco elas sejam pagas com 20% do que o Vasco faturar, o Vasco como SAF faturar. Então conseguiu equalizar as contas, colocar ali numa fila de espera e o que o Vasco fatura está pagando aí para os credores. E aí, o que eu vejo de positivo é isso, né? E independente do Vasco ter sido vendido, essa dívida já tinha sido colocada no regime centralizado. E os salários em dia, e aí as contratações que o Vasco fez aí, mais de 100 milhões em contratações, 108 se eu não me engano, contratou 14 com a volta do Andrei Santos, é o time que mais investiu em contratação no ano, ou no início de ano, mas que tudo indica com o dinheiro do próprio Vasco. É por isso que eu acho que devia ser aberta uma sindicância dentro do Vasco Associativo para poder apurar o que de fato está entrando de dinheiro da 777. O dinheiro da 777 é importante para o Vasco. Eu não estou discutindo aqui se o Vasco virou SAF ou vai virar SAF. Não, virou, a gente tem que torcer para dar certo e tem que cobrar. E é isso que alguns torcedores não conseguem entender. A gente tem que cobrar absolutamente
tudo que foi prometido, né? Antes de ser vendido, jornalistas e influenciadores contavam um mundo encantado aí para um monte de torcedor com um time maravilhoso, Sele Vasco, grandes contratações, coisas que a gente já falou aqui em diversos vídeos, né? O próprio Josh Wander veio falar que seria a última vez que a gente enfrentaria o Urubu em desvantagem financeira, e a gente viu que foi outra falácia. Então cai a falácia do jornalista, cai a falácia dos influenciadores, cai a falácia do Josh Wander, né? Mais um que veio com falácias, e eu tô cansada, por isso que aqui eu cobro mesmo, pego no pé, a gente é pé no chão, né? Se tiver que comemorar a vitória, a gente comemora, se tiver que criticar, a gente critica. O senhor Abel Braga dizendo que seria a última vez que o Vasco sofreu contra o Ituano. A mesma coisa fez o seu Paulo Brax. Eu vou trazer aqui um trecho da coletiva de apresentação do Abel Braga e do Maurício Barbieri, lá em dezembro, onde ele falou que em 2023, né, as coisas iam ser diferentes. Né? Em coletiva de apresentação do Abel Braga, ele falou que o elenco estaria pronto, 90% do elenco do Vasco estaria pronto agora, em abril. E você vê aí que ainda falta um camisa 10, ainda falta um volante, ainda falta um atacante lá de campo, ainda falta jogadores para o elenco, para compor um elenco, né? Mas eu vou deixar aí essa promessa feita pelo Paulo Brax lá em dezembro, na apresentação do Maurício Barbieri. Eu quero ter esse elenco pronto, eu sei que vocês vão perguntar isso, eu já adianto, no início de abril. Nosso dia 15 de abril é a estreia da Série A. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. Quer mais falácia? Ele foi perguntado, né, quais eram as pretensões ou quais eram os objetivos esportivos, aonde o Vasco ia chegar nas competições a partir de agora, que virou SAF. E já em 2023, ele falou que o sofrimento do vascaíno tinha acabado e que o Vasco ia entrar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro para competir, dando a entender que o Vasco ia ser competitivo. E a gente viu aí o desastre que foi o Vasco e a ABC jogando em São Januário uma segunda rodada ou fase da Copa do Brasil. Eu vou deixar aí mais uma falácia do seu Paulo Brax. O que a gente quer para o ano que vem é tudo que não aconteceu nos últimos 2 anos. Então, essa palavra sua de caos, ela me leva à palavra de sofrimento. O Vasco não vai sofrer mais. Você falou em caos. O Vasco era um caos. Esse caos acabou. O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que ele vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. Bom, agora o elenco está montado, o time é esse. O que nos resta como vascaíno é torcer para esse time encaixar, é torcer para esse time passar um Campeonato Brasileiro sem sustos, nada de ficar ali na parte de baixo brigando para não cair para a segunda divisão. O vascaíno não aguenta mais esse tipo de situação. Então, a partir de agora, não tem mais o que reclamar, né? Não tem mais o que fazer. O processo foi todo errado. E é isso que a gente debateu até chegar o dia de hoje, né? Agora você que ficou aí pedindo calma, paciência, deixa os caras trabalharem, critica lá na frente. Não adianta você criticar porque a janela fechou, porque não vai vir grandes contratações. E sobre contratações é isso, né? Teve gente falando assim, olha, gastou muito dinheiro porque teve que montar um time novo. Mas no ano que vem, ao invés de contratar 14, 15 jogadores, vão contratar 4, só jogadores pontuais, 4, 5, 3, né? E aí a gente vai ver melhores contratações. Mas o que eu vejo de discurso da Vasco SAF, dos executivos ou de pessoas que trabalham para 777 é totalmente diferente dessa ideia de que o ano que vem, agora contratou uma base, o ano que vem a gente vem com as grandes contratações. Eles deixam claro que não trabalham com grandes contratações. Ontem no vídeo o Paulo Brax falou, o trabalho é de potencialização da base, dos moleques, dos ativos,
para vender, né? O trabalho é esse, e é isso que me espanta, e isso é que me assusta com relação à clube empresa. Agora vamos torcer para dar certo? Vamos torcer para dar certo, vamos torcer para o Vasco conseguir no Campeonato Brasileiro passar aí, como eu falei, sem susto, mas o processo foi todo errado e a gente discutiu ele aqui desde o início. Quer saber como é que foi? A escolha do CEO foi o primeiro contratado da 777 Partner, foi indecente. O cara que estava do lado de cá vendendo o Vasco da Gama, ele passou para o lado de lá, havia ali uma troca de informações, né? E o cara acabou sendo contratado, o cara que vendeu o Vasco do balcão do lado de cá, que inclusive é flamenguista, foi o primeiro contratado pela Vasco SAF do lado de lá. Ele trabalhou para o Vasco ou ele trabalhou para os americanos? O que tem de fato nesse negócio e o medo que todo mundo tem do que tem nessas cláusulas confidenciais, nesse contrato que ninguém pôde ver. Então essa foi a primeira escolha indecente. Que é a segunda, o executivo Paulo Brax, que quando falaram que a ideia de virar SAF era ir ao mercado buscar os melhores profissionais do mercado, ele é de longe, esse grande executivo, né? Se você vê aí o Paulo Brax lá no Internacional, ele saiu com todos os jornalistas questionando o trabalho dele lá, falando que esse cara não sabia fazer negociações, né, que foi um atraso para o Internacional, e ele vem para o Vasco, você vai lembrar, tentaram levar o Juninho para ser CEO executivo, e o Juninho Pernambucano indicou o Paulo Brax, que é amigo do Juninho, é amigo de jornalista, que tem canal do Vasco, que ficaram forçando a barra para o Vasco contratar um goleiro por 5 milhões de dólares, que o goleiro é ligado a empresário, que é ligado ao dono desse canal, e eu não vou ficar falando aqui, você sabe muito bem qual que é o canal, né? Então, o executivo Paulo Brax, ele vem nessa indicação promíscua também, promíscua e sem ter bagagem, sem ter títulos, sem ter feito um trabalho para você dizer assim, pô, esse cara, olha aí o Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro, você vai ver a grande diferença, né? Outro erro, o Barbieri. O Barbieri, é lógico, chegou, a gente tá torcendo para dar certo, mas o Barbieri não é um técnico de ponta, o Barbieri não conseguiu ganhar grandes títulos, o Barbieri não é esse treinador da outra prateleira que falaram que ia trazer. O Barbieri tem perfil de clube empresa, é um funcionário que eles mandam e ele obedece, é isso. Então você vê que lá em cima já veio vindo tudo errado. Já nas contratações, a gente pôde ver algumas contratações, claro que bem melhores do que a gente vinha vendo como clube associativo, né? Principalmente porque, como eu falei, a dívida ela foi colocada no regime centralizado, parou os bloqueios, parou ali são os bloqueios nas contas do Vasco, né? E aí a gente pôde, usando o dinheiro do próprio Vasco, da venda do Andrei, que inclusive nem foi pago o Andrei, o dinheiro de cota de TV, de plano de sócio, de bilheteria, a grana que os recebíveis, o Vasco conseguiu ir ao mercado e fazer essas contratações, que elas são melhores, como eu falei, do que as dos anos que se passaram, mas longe das contratações que prometeram para o Vasco. As grandes contratações, os jogadores diferentes capazes de decidir ou de definir uma partida. Ficou latente isso contra o Fluminense, ficou latente isso nos dois jogos contra o Flamengo e inclusive na decisão na Copa do Brasil com eliminação precoce. Então as contratações elas são boas, mas longe, a gente tem um time melhor do que dos anos passados, mas longe de ter times de ter um time que vá brigar por coisas grandes no Campeonato Brasileiro. Tomara que eu esteja enganado, né? Esse pacotão aí vai fazer a gente ter mais um ano de incerteza, mais um ano de dúvida. Por que não foram para o mercado contratar pelo menos 2 grandes contratações para calar a boca dos críticos, para poder dar um respaldo para o técnico e para os jogadores jovens? Por que não fizeram isso? Deixaram para fazer numa segunda janela, porque vão tentar levar com uma barriga, que é coisa que o clube associativo fez aos longos desses anos, né? Vamos colocar o que a gente tem e se não der certo, a gente vai correr para tapar o buraco, para buscar o remendo, né? E isso não costuma dar certo. Tomara que eu esteja enganado, mas tudo foi feito de maneira errada
e o Vasco, principalmente, vai para o Campeonato Brasileiro sem ter um camisa 10, sem ter um meia, sem ter um jogador decisivo. Aí muita gente falou assim, mas tá difícil essa posição no mercado. Olha o Matias Rojas aí no Racing fazendo altos golaços. Olha o Franco Fagundes que o empresário ofereceu ao Vasco. Olha o James Rodrigues estava dando bobeira no mercado. Olha um monte de opção que tem. O que precisa de competência e dinheiro, duas coisas que eu não tenho visto aí em relação a Vasco SAF e ao Paulo Brax, né? Então tá aí um resumo, um raio-x de tudo que aconteceu no Vasco nessa pré-temporada. Agora o que nos resta, como eu falei, é torcer para dar certo, e aqueles torcedores que não criticaram o processo, não adianta agora você ficar esperneando se o Vasco tomar porrada no Campeonato Brasileiro, porque aí já é tarde, aí não tem como você correr atrás. Era para ter feito essas correções, ou era para ter feito da maneira correta, desde lá de cima, tá bom? Deixa o seu joinha, curte o vídeo, compartilha, comenta que é importante. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.